286 dias no espaço fazem coisas chocantes no corpo humano. É assustador. Os astronautas resgatados pela NASA surpreendem o mundo com sua aparência frágil e abatida. Seus corpos foram devastados pelo vazio. Depois de 9 meses exaustivos no espaço, os astronautas da NASA finalmente retornaram à Terra. No entanto, especialistas alertam que a estadia tão prolongada de Butch Wilmore e Suni Williams na Estação Espacial Internacional, ISS, poderá ter sérios impactos à saúde. Imagens chocantes do antes e depois mostram os danos terríveis que meses passados nas duras condições do espaço podem causar ao corpo humano. De coxas de galinha a pés de bebê, há um risco maior de câncer. Especialistas alertam que os astronautas presos podem enfrentar anos de complicação de saúde. Quando Williams, que tem 59 anos, e Wilmore, que tem 62, saíram da cápsula SpaceX Crew Dragon em 18 de março de 2025, equipes médicas correram para ajudá-los a irem em suas macas. Este é um procedimento normal para astronautas que retornam do espaço, pois seus músculos enfraquecidos dificultam a caminhada devido à força da gravidade da Terra, que é inexistente no espaço. A dupla agora passará por vários dias de exame médico, bastante intensivos no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, mas especialistas em saúde já notaram sinais de declínio físico nos astronautas que estavam presos no espaço. E mesmo enquanto estavam na ISS, especialistas expressaram preocupação com a aparência abatida e a aparente perda de peso da dupla. Perda de visão e declínio cognitivo. Devido à ausência de gravidade puxando tudo para baixo, pode parecer incomum, mas acontece o acúmulo de fluidos na cabeça, que também podem levar a complicações médicas sérias. À medida que a pressão aumenta na cabeça, ela pressiona os olhos e os nervos ópticos, causando um problema chamado síndrome neuroocular, associada ao voo espacial, na sigla SANS. Com o tempo, a microgravidade causa até mesmo mudanças no formato do olho, incluindo o inchaço do nervo óptico, achatamento da parte posterior do olho e o desenvolvimento de dobras na retina. O SANS causa visão turva ou confusa em cerca de 70% de todos os astronautas que vão para o espaço. Estudos mostram que os olhos dos astronautas geralmente voltam ao normal quando eles retornam à Terra, mas a NASA alerta que alguns efeitos são permanentes. A NASA também alerta que quanto mais tempo os astronautas permanecerem no espaço, maior será o risco de danos à visão, o que será preocupante dada a missão excepcionalmente longa de Williams e Wilmore. Da mesma forma, mudanças nas pressões do cérebro, juntamente com o estresse e a falta de sono, foram associadas ao declínio cognitivo em alguns astronautas. Estudos mostram que os astronautas processam algumas tarefas significativamente mais lentamente no espaço do que na Terra. Pesquisas também mostram que os astronautas têm memória de trabalho e atenção prejudicadas, além de comportamento alterado de tomada de risco. Entretanto, atualmente não há evidências de que essas mudanças persistam quando os astronautas retornam à Terra. Perda muscular e óssea. Os maiores riscos associados a um tempo prolongado no espaço vêm da exposição à microgravidade. Longe da atração da gravidade da Terra, os músculos dos astronautas começam a enfraquecer por falta de trabalho. Com o tempo, isso leva à atrofia muscular, o que deixa os astronautas frágeis ao retornarem à Terra. Para combater os efeitos de viver em baixa gravidade, os astronautas se exercitam por pelo menos 2 horas por dia na estação espacial. Mas isso ainda não é suficiente para impedir a perda muscular e óssea. Astronautas que passam longos períodos de tempo em baixa gravidade perdem musculatura e densidade óssea. O corpo humano precisa da atração gravitacional da Terra e, na ausência dela, muitas coisas não funcionam corretamente. Pesquisas mostram que um astronauta de 30 a 50 anos de idade, que passa 6 meses no espaço, perde cerca de metade da sua força. Como visto durante o pouso dramático no retorno deles, os astronautas normalmente não conseguem andar sob o peso esmagador da gravidade da Terra. Apesar de seguir a rigorosa rotina de exercícios da NASA a bordo da ISS, Williams e Wilmore tiveram que ser ajudados a sair da cápsula e colocá-los em macas. Pesquisas mostram que as alterações na densidade óssea podem ser graves e duradouras, levando a um risco maior de fraturas ósseas ou problemas esqueléticos.
O Dr. Vinay Gupta, pneumologista e veterano da Força Aérea, disse que os astronautas podem precisar de até 6 semanas de reabilitação para recuperar a força, o que incluirá exercícios guiados e um plano nutricional. Perda de peso. Os impactos da microgravidade são agravados pelo fato de que os astronautas muitas vezes têm dificuldade para manter o peso no espaço. Náuseas frequentes e perda de olfato e também paladar devido à pressão nos seios nasais fazem com que os astronautas percam o apetite. Em novembro, os médicos disseram que Williams parecia magra em uma foto tirada em setembro e disseram que ela parecia ter perdido peso. Mais tarde naquele mês, uma fonte não identificada da NASA disse que a agência estava lutando para estabilizar a perda de peso e, quem sabe, revertê-la. O funcionário não identificado, que está diretamente envolvido com a missão, disse que Williams não conseguiu manter as dietas ricas em calorias que os astronautas devem consumir enquanto estão na ISS. Ele diz que os quilos derreteram e ela agora é pele e ossos. Então é uma prioridade ajudá-la a estabilizar a perda de peso e esperançosamente revertê-la, disse a fonte da NASA. Mais tarde naquele mês, Williams rebateu os rumores de perda de peso em um vídeo ao vivo publicado pela NASA, alegando que ela realmente havia ganhado músculos. Mudança de fluido. Além disso, como o corpo é composto por 70% de água, esse fluido tende a se deslocar drasticamente quando em baixa gravidade. Assim como se você estivesse pendurado de cabeça para baixo, a NASA diz que mais de 5,6 litros de líquido podem migrar para cima através do corpo, olha só, né? Essa inclusive foi a causa da morte dessa pessoa do vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Em alguns casos, isso leva a um problema que a NASA chama de síndrome do rosto inchado, que causa inchaço grave dos tecidos da cabeça. Ao mesmo tempo, o fluido que sai da parte inferior do corpo causa o que a NASA chama de coxas de galinha e pés de bebê. Esta é uma condição na qual as pernas parecem anormalmente pequenas e enfraquecidas. Embora essas complicações estéticas provavelmente desapareçam em cerca de 3 dias de volta à gravidade normal, a mudança de fluidos também pode levar a sérios problemas de saúde. O deslocamento ascendente no fluido que seus corpos experimentam na ISS também aumenta o risco de coágulos sanguíneos entre os astronautas, especificamente pelo desenvolvimento de uma condição conhecida como trombose venosa de voo espacial, a TVS. Alguns astronautas que a desenvolvem se recuperam completamente após retornar à Terra, mas outros precisam de tratamento adicional, de acordo com a NASA. Danos causados pela radiação. Williams e Wilmore também terão sido expostos a níveis extremos de radiação espacial durante sua missão estendida na ISS. Em apenas uma semana na ISS, os astronautas são expostos ao equivalente a 1 ano de exposição na Terra. O tipo de radiação que os astronautas experimentam no espaço também é mais perigoso do que as fontes comuns de radiação aqui na Terra. A radiação espacial é composta de átomos cujos elétrons foram arrancados à medida que aceleravam até quase a velocidade da luz. Os astronautas também precisam lidar com partículas ejetadas do Sol durante erupções solares e raios cósmicos galácticos, prótons de alta energia e íons pesados de fora do nosso sistema solar. Quando essas partículas atingem os corpos dos astronautas, elas destroem as cadeias de DNA em nossas células e desencadeiam mutações que podem evoluir para câncer. Isso pode aumentar o risco também de trazer danos ao sistema nervoso central, perda óssea e algumas doenças cardiovasculares, de acordo com a NASA. Aqui na Terra estamos protegidos disso devido à nossa atmosfera. Saúde no coração. Não são apenas os músculos e ossos que sofrem, a baixa gravidade também afeta a saúde cardiovascular, até porque o coração é um grande órgão muscular. Isso ocorre porque o sangue e outros fluidos corporais sobem em direção à cabeça, o que significa que o sistema cardiovascular não precisa trabalhar tanto para manter o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso pode resultar em redução do volume sanguíneo e na função do coração e dos vasos sanguíneos, de acordo com a NASA. Estudos mostram que passar 6 meses na ISS também causa estragos na pele. Uma equipe de pesquisadores descobriu que a epiderme dos astronautas fica mais fina em quase 20% no espaço, talvez devido à baixa gravidade, o que pode desregular a capacidade da pele de crescer e se reparar.
Outro estudo descobriu que erupções cutâneas são o sintoma clínico mais frequentemente relatado durante missões de 6 meses na ISS, ocorrendo 25% mais frequentemente do que na população geral na Terra. Essas erupções cutâneas podem resultar de irritantes ou alérgenos encontrados dentro da estação espacial e do efeito do enfraquecimento que a baixa gravidade tem no sistema imunológico. Lesões de pele também demoram mais para curar no espaço, de acordo com a NASA. E como os astronautas se recuperam do tempo no espaço? Para ajudar os astronautas a superar esses impactos de longo prazo, a NASA tem um programa de reabilitação especializado para pessoas que retornam do espaço. Os exames começam assim que eles saem da cápsula, antes de serem levados para os alojamentos da tripulação no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, para mais alguns dias de exames de saúde de rotina. Os astronautas da NASA, que retornam de longas missões na ISS, completam um programa de reabilitação de 45 dias que exige que eles se exercitem 2 horas por dia, 7 dias por semana. E você, guerreiro, que assistiu esse vídeo aqui até o final, depois de saber tudo isso, ainda seria um voluntário para ir ao espaço? Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!